Nós vamos olhar um caso em que as equações de Euler são mais utilizadas, é quando o torque externo for nulo. E quando o torque externo for nulo, a gente tem o lado direito dessas equações igual a zero. As equações se simplificam um pouco. Então, vamos imaginar, vamos aqui tomar a situação na qual o torque externo seja zero. E aí, portanto, essas equações vão ter o lado direito todo igual a zero. E a gente vai separar a análise disso em dois casos diferentes. O primeiro caso é se eu tiver lambda 1, lambda 2 e lambda 3 diferentes entre si. Eu tenho três momentos de inércia diferentes. Vamos ver o que essas equações nos dizem a respeito disso. Bom, em primeiro lugar, se eu tenho esse corpo rígido começa a girar em t igual a zero, com uma velocidade angular que tem uma direção de um eixo principal, por exemplo, a direção do eixo 3, então, vamos supor aqui que em t igual a zero, ômega seja paralelo a um desses eixos principais, eu estou escolhendo o E3 para isso. Isso quer dizer que em t igual a zero, ômega 1 e ômega 2 são nulos. Então, ômega 1 e ômega 2 significa que isso aqui, todos esses termos aqui vão ser nulos. Não é? Em particular, as taxas de variação de ômega 1 e ômega 2 também são nulas. Então, ômega 1 e ômega 2, em t igual a zero, não vão mudar. O que não tem nada de surpreendente, porque se não tem torque externo, então o vetor momento angular, ele, no referencial externo, ele não pode mudar. Não é verdade? L ponto é zero. Então, o vetor momento angular, nesse caso, ele é paralelo à direção E3. Ele é ômega, lambda 3 é 3. Ele não pode mudar. Então, o que vai acontecer é que esse sólido vai ficar girando em torno da direção E3 para sempre. E nenhuma surpresa, né? Isso é verdade também para qualquer outra direção que eu escolha, não só a direção 3. Se eu escolher a velocidade angular inicial na direção E1, todo esse comentário continua sendo verdadeiro. Porque aí ômega 3 e ômega 2 serão nulos e, portanto, essas parcelas serão nulas. As taxas de variação dos ômegas serão nulas. E então o momento angular permanece constante, como tinha que acontecer, já que o torque é zero. Então, esse objeto fica girando em torno de um eixo principal. Muito bem. Então, se eu coloco ele para girar em torno de um eixo principal com torque externo nulo, ele não sai daí. Ele fica girando em torno do eixo principal para sempre. Mas o que acontece se eu perturbo ele um pouquinho? Se eu tiro ele um pouquinho dessa direção do eixo principal? Será que, quando eu tiro ele dessa direção, será que ele quer voltar para essa direção ou será que ele quer se afastar dessa direção cada vez mais? Dito de outra maneira, será que essa rotação livre, torque nulo, em torno de qualquer um desses três eixos, é estável ou é instável? Essa aqui é a pergunta que eu quero fazer. Então, vamos tentar usar as equações de Euler para obter uma resposta a essa pergunta. Então, vamos começar com aquela velocidade angular que eu usei como primeiro exemplo. Velocidade angular que está na direção de E3. Então, eu vou tirar esse corpo rígido um pouquinho dessa direção. Significa que eu vou dar a sua velocidade angular componentes ômega 1 e ômega 2. Tá? Pequena perturbação em torno desse giro. Significa que agora ômega 1 e ômega 2 são diferentes de zero, mas pequenos, porque é pequena a perturbação. Depois a gente pode explicitar melhor o que significa ser pequeno nesse contexto. Bom, se eles são pequenos, o que vai acontecer? Aqui, o produto de duas coisas pequenas é menor ainda.
né? Então, nessa equação daqui, eu obtenho que o W3 é constante, porque o W3 ponto não muda. Mas o W1 ponto e o W2 ponto já não vão ser mais nulos. Então, eu vou escrever aqui que W1 ponto vai ser... Vamos lá. Eu vou passar isso aqui para o segundo membro para escrever assim. Isso aqui é W2 vezes W3 sobre lambda 1. Como eu passei para o outro membro, eu estou invertendo o sinal aqui. Ou ainda, para ficar mais bonitinho ainda, lembrem que o W3 é constante. Vamos ver o que acontece com o W2. Vai ficar... Aqui estão as duas equações diferenciais que resultam para W1 e W2. Mais um sistema de equações diferenciais acopladas na sua vida, né, Matheus? O W1 ponto depende do W2 e o W2 ponto depende do W1. Será que aqui cabe usar o truque dos números complexos? Sim ou não? Por quê? O truque dos números complexos envolve eu escrever, eu combinar essas duas equações utilizando um número complexo que é, por exemplo, W1 mais IW2, né? Isso não vai funcionar nesse caso porque esse fator que multiplica o W2 e o fator que multiplica o W1 não são iguais. O truque dos complexos funciona quando esses fatores são iguais. Então aqui isso não vai funcionar. Então eu vou ter que usar uma outra técnica, que é, por exemplo, usar uma dessas equações, derivar uma dessas equações e usar a outra para substituir a derivada da componente de ômega que sobrar. Então, por exemplo, eu posso pegar essa aqui de cima e tomar a derivada dela. Vai ficar W1, 2 pontos. Lembre que isso aqui tudo é constante. E agora apareceu W2 ponto. Mas W2 ponto já está aqui, ó. Então, onde tem W2 ponto, eu boto isso aqui. Então, vai ficar lambda 3 menos lambda 1. Apareceu um outro W3. Então, aqui ficou um W3 ao quadrado. Apareceu um W1, eu vou deixar aqui fora. E apareceu um lambda 1 vezes lambda 2. Verdade? Agora resultou uma equação de segunda ordem, onde W1, 2 pontos, é proporcional a W1. Você conhece essa equação. Qual é a solução dessa equação? Depende do sinal desse coeficiente, não é verdade? Se esse coeficiente tiver um sinal negativo, então a solução, isso aqui é uma equação de oscilador harmônico. A 17ª vez que você vê a equação do oscilador harmônico aqui, né? E aí eu sei que a solução disso é um movimento oscilatório. Significa que o W1, se eu tirar ele um pouquinho do zero, ele vai voltar para o zero. Ele vai ficar oscilando em torno do zero. Não é? Significa dizer que essa rotação em torno do W3 é estável. Não é? Ao contrário, se esse coeficiente for positivo, então eu tenho aqui um efeito de runaway, um efeito de ir embora. Porque a solução dessa equação com coeficiente positivo é uma exponencial crescente no tempo, não é verdade? Então nós vamos ter o W1 se afastando cada vez mais do valor nulo. Então, se essa rotação é estável ou não, depende do sinal disso aqui. Certo? Então nós vamos ver. Suponha que lambda 3 seja o maior dos 3 lambdas. Tá? Se lambda 3 é o maior dos 3 lambdas, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, o sinal é negativo. Opa, nós temos então estabilidade.
Então, se ele está girando em torno de um eixo principal para o qual o lambda é o maior de todos, nós temos uma situação estável, uma rotação estável. Vamos imaginar agora que o lambda 3 seja o menor de todos. Se ele é o menor de todos, isso aqui é positivo. Isso aqui é negativo. Outra vez nós temos estabilidade. Então, nós teremos estabilidade se o lambda 3 for o maior lambda ou o menor lambda. E se o lambda 3 estiver no meio do caminho, não for nem o maior nem o menor? Aí os dois vão ter o mesmo sinal. Se o lambda 3 é menor que o lambda 2 e maior que o lambda 1, isso aqui vai ter sinal positivo, isso aqui também. Se ao contrário, quem é o maior de todos é o lambda 1, isso aqui que vai ser negativo, isso aqui também vai ser negativo, o produto vai dar positivo e, portanto, nós não temos mais estabilidade. Então, só teremos estabilidade, então, a rotação é estável se somente se lambda 3 for o maior ou o menor momento de inércia. Essa mesma análise, é claro, se aplica para as outras direções possíveis, né? Se o ômega tem a direção do ômega 1, do E1 ou do E2, a mesma análise vai poder ser repetida, só que agora a estabilidade se refere àquele eixo que eu estiver examinando.